Alô, seja muito bem-vindo. Está no ar o Bola na Rede, um programa feito especialmente para você. Falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. E o Mundial continua pegando fogo. Pedrinho no Cruzeiro abriu o jogo e falou quais os pedidos do técnico Léo Jardim. E no Atlético tem jogador que já voltou a treinar. Quer saber quem? Fique com a gente. Vem e participe, mande sua mensagem. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América, FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte e espectador que está ligado no nosso YouTube TV Horizonte. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Esse número você tem que guardar na agenda. Não pode abandonar esse número. Vamos juntos com apoio na produção de Luiz Barcelos. E o Mundial continua dando o que falar. Na verdade, eu entendo que esse Mundial está servindo para mostrar ao mundo um pouco mais que tem bola no Brasil, tem trabalho bem feito no Brasil, tem bom jogador, tem gringo. Ontem o Arrascaeta apareceu e apareceu bem, porque fica só a sensação. A gente vai ali, pega algumas promessas, alguns talentos, algumas joias raras e fica a sensação de que aqui no Brasil é só isso. É só vir, garimpar e levar para a Europa. Nós somos mais do que isso. E no Mundial a gente tem mostrado. É a hora da Europa enxergar. E é a hora da senhora CBF, com a nova presidência, de entender que precisamos de um calendário mais humano, precisamos de um calendário mais digno, que respeite, que valorize o produto, que valorize os jogadores e valorize principalmente o futebol. Essa de só ganhar dinheiro, explorar, sugar, torcer o produto de qualquer jeito, não dá. E de cara, para essa bancada maravilhosa, eu olho para a simpatia, o charme, a malemolência, eu não vou falar sensualidade não, mas o charme de Bauchita. Bauchita, seja muito bem-vindo, você, que eu sou fã das grandes vozes, obrigado, dos grandes artistas que nós temos no Brasil, um monstro, um fenômeno, não de beleza, mas de competência no minha palco. Minha mulher acha que eu sou lindo. Ela pode achar. Bauchita, seja bem-vindo. E eu já te pergunto de cara, Léo Jardim tem muito mérito nessa virada do Cruzeiro, não tem? É o ponto mais que positivo, né? Ele chegou, consertou o time e realmente... Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde para todos. Esqueci. Eu estava aguardando. Boa tarde para os nossos, como você mesmo diz, telespectadores. Web, né? telespectadores. É tudo, web, tele. Os tudo. nossos ouvintes aí Isso. da Rádio América também. E para vocês aqui, meus amigos aqui de bancada, cara, o Léo Jardim foi a melhor coisa que aconteceu no Cruzeiro, né? Você vê como que o Cruzeiro estava no final do Campeonato Mineiro, a coisa estava muito ruim, era pedindo cabeça de todo mundo, jogador que não servia mais e não sei o quê. O cara chegou e conseguiu recuperar praticamente 90% do time. Tiro 10 porque 10 foram... Lian, o Gamarra e outros Lautaro. aí. E outros aí também, né? Como os que foram dessa para melhor, né? Para pior, que eu acredito. Né? Então, com certeza, o Léo Jardim, um ponto positivaço do Cruzeiro, dessa vez acertou em cheio na contratação do técnico e dando poderes a ele, isso é que é o mais importante, né? Porque ele tem conhecimento de causa, então tem que dar poder para ele. E eu dou poder também para você, Guido Jorge, para você abrir seu coraçãozinho. Eu sei que você vai ficar feliz porque eu vou falar dele, eu vou falar de Lianco. Aí o olho até brilha, né? Aquele... Misericórdia. Lianco e tal, aquele homem bonito e Credo. tal. O Valdir Virgão já tá assim, concordo. Meu Jesus. É o mais bonito do futebol. Aqui, Lucas Silva, você um dia chegou triste, Era o mais bonito do Cruzeiro. Agora Fala esse de Lianco fofoca, chegou senhor. aí, já é o mais bonito de papinho é Minas, resistência. o Lucas Silva perdeu espaço. Você um dia confidenciou isso aqui, mas eu pergunto pra você, Guido Jorge, que exemplo, Hulk fazendo escola,
O Lianco voltando antes, porque os jogadores do Atlético só voltam na segunda, houve um acordo. E o Lianco não quis nem saber, fazendo escola, eu bato palma para isso, para o profissionalismo, ou seja, ele começa a se preparar melhor porque viu que está num bom momento e quanto mais ele se cuidar, melhor ele vai jogar. Seja bem-vindo, Guido. Uma boa tarde para vocês, únicos, queridos colegas, para você que nos assiste, nos escuta pela Rádio América. É isso, né, o Júnior? Você colocou muito bem, o Lianco, ele é hoje um dos jogadores destaques do Atlético, consolidou-se na defesa, sendo inclusive algumas pessoas até colocando, né, o Lianco, futuro jogador de seleção. Acho que nem para tanto no momento, mas a evolução dele é notória. E, cara, é o exemplo, né? O exemplo de voltar antes, entendendo que, não sei se é esse o entendimento dele, mas acredito que sim. O momento do time, embora os números não sejam ruins até essa parada, mas é um momento muito conturbado, né, Júnior? E a gente tem uma notícia boa, que é a volta do Lianco dentro de uma conturbações de situações que comprometem o Atlético no presente e também no futuro. Eu vou passar uma informação também, que isso tudo serve de subsídio pra gente. Rogério Ceni, hein? Até 2027 no Bahia ele acertou, então uma boa, acho legal. E mostra o seguinte, quando um técnico aparece, você tem que segurar, você tem que ficar, e ele está fazendo um trabalho muito bom. E olha, o homem do $500 mil. Valdir Vijão, você tem que ter responsabilidade, porque hoje está aqui acompanhando o programa o nosso diretor de marketing, diretor comercial, Richardson. Ele está de olho em você. Então olha a resposta no que você vai falar. Porque o homem tá ali, ele até tá feliz porque ele ouve você e o Bauchita com o coração mais aberto. Ele é o homem do dinheiro também, né? O homem do dinheiro. Ele abre mais o coração para vocês dois, ele olha pro Guido também com carinho, mas para vocês dois. Já que é do marketing, do marketing conhece, é bom de já saber divulgar aí, porque o Atlético se representa segunda-feira. E se representar na sexta, igual o Cruzeiro, aí tem que pagar a sexta, sábado e domingo. Então não vai ter dia para pagar a galera para trabalhar lá no CT. Então por isso que o time se representa na segunda-feira. É só essa informação. Ô, gente, já começou. Eu ia te perguntar outras coisas, do Mundial, do Cruzeiro, outros três. Mas você chegou falando aí, não, tem zagueiro, não vai ter isso. O que você trouxe de informação quente aí que você estava por dentro? Medina, tá na área, não tá? Como é que é? O que você está trazendo de dois notícia zagueiros quente? Especulados aí, porque até então o Cruzeiro não confirma nada, nenhum dos dois zagueiros, um colombiano e um uruguaio. O uruguaio de 20 anos, do Peñarol, o Juan Rodrigues, e o Brian Medina, colombiano, do América de Cali, da Colômbia. Mas uma baba também, né? Mas 23 anos, né? Não, tô falando de grana, um tem 1,90, o outro tem 1,95 m, são zagueiros altos que jogam pela esquerda. O Cruzeiro não confirma nada, né? A imprensa uruguaia afirmou isso daí, né? Que veio de lá, e depois a colombiana também falando essa especulação aí, mas vamos falar aqui, quando tem esse tipo de coisa, o que eu gosto de olhar é o perfil que está sendo especulado, que está sendo falado, porque ninguém vai inventar, às vezes, o nome à toa, não. Então dá para ter uma noção, dentre os dois zagueiros, que tem um perfil que o Cruzeiro tem o desejo de contratar, que é um cara pela esquerda para ser ali o reserva do Vidalba, considero eu, nesse momento, trazer um complemento, ou então até para disputar ali com o Vidalba. Com essa altura, né, os caras são altos. O Cruzeiro tem uma deficiência, né, de estatura, é um time que sofre com bola aérea, então já percebemos que está trazendo um cara com estatura, assim, as duas especulações acima de 1,90, então isso é importante. E o técnico Leonardo Jardim, né, pediu isso ao Pedro Lourenço, que era pelo menos um zagueiro e dois extremos. É o que foi falado pelo Pedro Lourenço enquanto esteve lá em Juiz de Fora, falou sobre outras coisas também, né, sobre o time mandar jogos. Não, nós vamos falar. A gente vai falar tudo isso daí. Mas especulação é isso que a gente tem que falar. Aqui é informação quente, em primeira mão para você. Você tem aqui um trio super bem informado. E a Arrascaeta, hein, jogou demais. Todo mundo de olho na Arrascaeta, agora enxergando o potencial. Então o Flamengo empatou, o Fluminense joga hoje. Coloca aqui na telinha para a gente falar um pouquinho sobre o Mundial. O Flamengo empatou com Los Angeles, Benfica e Bahia. Mas a gente sabe que as equipes estão preservando. O Flamengo empatou com quem? Los Angeles. Fala comigo. Fala aqui, mas Los Angeles é mais conhecido como Los Angeles. Los Angeles. Você tem que ter a viradinha de língua. Sotaque, nem o inglês tem esse sotaque. Deixa eu falar, meu inglês é nórdico, rapaz. Que é isso? E aí o Bayern acabou perdendo pro Benfica. E o Boca, meu Deus do céu. Auckland. Fala comigo, Auckland. Auckland. 1-1, gente. Isso, o Boca que jogou contra o Bayern bem.
bem, fez um bom jogo, interessante, teve chance de ganhar. Eliminado. Aí não ganha Mas do é futebol. amador. O Benfica ganhou do Babai também numa preguiça, né? Um jogo de preguiça no primeiro tempo. Os caras já ali. estão meio de má vontade. Tá com má vontade. Mas olha, o Benfica ganhou do Bahia também, então... Não, mas não ganhar do Auckland E pra mim aí é brincadeira. fez com que esse resultado do Benfica com o Bahia fez com que dê Flamengo e Não, Bahia. nós vamos falar, calma. Nas que vai oitavas, ter, na né? próxima. Ah, beleza, tal. desculpa. Aí aqui, agora eu quero ver você falar, eu quero você, Bachita. Fala aqui, Fluminense e... Como é que chama aí o time aí? Mamelons. O Mamelodi Sundowns. Sandal. Que passar no verão, no verão. Às 4 horas. Parece o Mirassol, eu achava que era o Mirassol. Também no parecidíssimo. E aí você pega aqui o River e a Internazionale. Aí já é à Jogão, noite, aquele hein? jogo, É, 10 da O noite. Fluminense, né, teoricamente, aí é melhor do que esse time. Eu acredito que o Fluminense vai vencer, né? Agora, entre River e Inter, é uma briga boa, né? Eu sou a favor do Inter. E agora vamos aqui, os confrontos. Coloca na tela alguns confrontos que a gente já tem, estão definidos. E interessante, o bicho vai pegar agora para os brasileiros. A gente vai ter Botafogo e Palmeiras. Olha só, tá aqui, Palmeiras e Botafogo, sabadão, 1 da tarde. Esse é o jogo, hein? Quem Chelsea passa, hein? e Benfica. Pra eu chutar acho quem que passa? Palmeiras, Vamos pegar, Palmeiras. E pra você? É, quem chega no futebol mais bem Não, apresentável, eu acho que o Botafogo tá jogando mais melhor, mas o eficiente. Palmeiras tem mais. É. O Palmeiras tem mais. Tem mais time. garrafa pra vender. É, aquele O Palmeiras- time. Não, Palmeiras ou Botafogo? O Palmeiras não tem. O Palmeiras é um time que, se toma um gol, ele busca o resultado Palmeiras até o ou final. Botafogo? Já deu pra ver que é o Eu Palmeiras. vou torcer pelo Palmeiras. Eu quero que o Guido. Botafogo se lasque. Palmeiras ele é um time mais Palmeiras, consolidado. unânime. Tá. Mas eu vou torcer pro Botafogo só porque tirou o time do Guido. De estar nessa opção aí hoje. Eu não posso nem falar que eu vou torcer pro Botafogo, porque depois de você falar isso, todo mundo aqui é Palmeiras. Aí você pega o Charles e o Não, Benfica. E aí? Chelsea. É Chelsea. Chelsea. Eu já te falei que o meu inglês é O norte. Chelsea Chelsea. vai passar, porque o Chelsea, com o time misto que ele jogou contra o Benfica, perdeu de 1-0 e tudo, beleza. Mas o Chelsea tem muito mais time, é o Chelsea. É isso aí, Guido e Bichão. Essa partida é uma partida que, sinceramente, o Bachita tem razão. Mas o Benfica, ele vem com confiança, né? Ele venceu o Bayern. Sim. Eu vou com a Guiana brasileira. Vou torcer para a Guiana brasileira. Benfica aí. Agora, PSG Inter. eu vou aqui Miami. embaixo. Já vamos Aí para embaixo. quebrar o negócio de uma vez, porque ali é baba. Flamengo e Bahia. Esse é o jogo. Jogão. Esse aqui. E aí? Pode ser a despedida de jogaço. Thomas Miller, né? Porque se perder viu? esse jogo, não atua mais com a camisa do Ele também Bayern, ele já tá com uns aposentando. 30 e... 48, 40? a vez que eu vi. Deve ter. Eu jogava aqui no videogame, no Ele Ingeleven. falou uns 37, 38. Thomas Miller já 48. Tá, 48, deve estar igual o Fábio. Que o Flamengo é o melhor time atualmente do Brasil, isso não tem dúvidas. Obviamente, perdendo para o Cruzeiro continua sendo o melhor, né? Dentro do Gente, nós Mundial. estamos falando de Flamengo e Bahia. Não, mas dentro do Mundial, o Flamengo é o melhor time brasileiro, dentro do Mundial. Elenco. Né? De elenco, né? De estrutura, é o melhor. E, assim, é o jogo da vida do Flamengo para mostrar para os europeus, né? Pro mundo. Pro E mundo. aí, Guido? É Flamengo ou Bahia? Cara, Agora eu quero ver. É um jogo difícil, né? O Bayern é um adversário que vai puxar muito do Flamengo. E, cara, eu não vejo que esse seja um jogo da vida, não. Acho que o jogo da vida do Flamengo é a semifinal contra o Paris Saint-Germain. Vai ser um jogo interessante. Tem muita gente já falando. Já falou, Paris não quer saber de Já mais nada. classificou o Flamengo. Eu acredito É, na classificação do aqui. Flamengo. Agora tem muita gente que já tá, não, Paris não quer saber de mais nada. Agora, fala nisso, Paris, Inter, repete comigo, Washington, Miami, Inter, Miami. É Miami. Inter Miami. Esse aí é baba, não tem que O time perguntar nada. do Messi. Não, o Messi merece todo respeito, mas aqui... Soares jogando muito, Não, fez um o golaço. Soares é o seguinte, é um lance, mas é um lance que marca, vira para os melhores momentos da carreira Mas dele. mata-mata o PSG vai. Cara, Cara, falou o jogo da acho vida que do vai. Flamengo. Se você entender que a baba do Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, por que o Inter de Miami, que tem Messi, Soares, não vai ganhar? Saint-Germain. Vamos lá. E na sexta, tá chegando, olha só, vai ter o sorteio desta bermuda aqui, sensacional, oferecimento da CSA. Ela tem elastano, ela é macia, protege contra os raios UV, para você fazer a sua atividade física, correndo, de bike, para você render mais. Com qualquer outra bermuda que você usar,
seu desempenho não vai ser legal. Colocou essa bermuda da CSA, ninguém te para, você vira o The Flash. E The Flash também é o nosso intervalo. Rapidinho a gente está de volta. E eu quero sua mensagem, hein? 99680-2910. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Eu quero sua mensagem, hein? Na sexta vai ter o sorteio dessa linda bermuda da CSA. Mande sua mensagem dizendo, eu quero ganhar a bermuda. E fale do seu time, fale o que você quiser. Você pode falar que o Lian é o mais bonito, que é o Lucas Silva. Aqui você pode dizer o que quiser. Se você tiver alguma dúvida, se você ganhou alguma multa, o Bauchita vai te responder. Se você quiser saber de culinária, o Vijão vai te responder. Se você tiver alguma dívida jurídica, o Guido Jorge vai te responder. Se você tiver algum problema amoroso, a gente vai tentar resolver esse problema para você. Falando nisso, coloca aqui na tela. O cara meteu Vamos ver as participações. Culinária, você é um homem do meio milhão. Andrelino, olá, conterrâneos, boa tarde, estou feliz com o nosso futebol, muito bem representado até agora, parabéns, eu quero ganhar a bermuda, viu? Andrelino Igara, do Bonfim, Bahia, eu vou levar a sua bermuda aí direto vai de na bike, Bahia. Eu quero ver de bike até lá. Vai de bike. Tá feito, hein? Pegar a 116 ali. Eu vou desejar boa sorte pra você, mas de bike o negócio vai ser pesado, eu já fui pra Aparecida. Tá aqui o Marcos, boa tarde a todos, eu quero participar do sorteio da bermuda. Boa sorte, viu, Marcos? Mande sua mensagem. E agora a gente vai falar de quem... Esse aí eu vou te falar, ele vai de helicóptero, vai de avião, de jatinho. Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, ele estava fazendo uma visita em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Em entrevista ao jornal Tribuna de Minas, ele disse que pode levar alguns jogos do Cruzeiro para o interior de Minas. E na própria cidade de Juiz de Fora, é um bairro da minha querida Lema Duarte, no ano que vem. O estádio radialista Mário Heleno já recebeu jogos dos times de BH em inúmeras oportunidades, Campeonato Mineiro e em outras situações. Vamos aqui na tela acompanhar a fala do Pedro Lourenço. Estamos olhando em Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia e Varginha. Queremos trazer alguns jogos aqui para a gente ter o torcedor mais junto com o clube, sempre perto. Essa é a vontade que eu tenho, conversando com o nosso técnico, Léo Jardim, para a gente abrir mão um pouco do Mineirão e vir para o interior, o que será muito importante para a nossa marca. Aí eu te pergunto, Vijão, tem dois aspectos nisso. Antigamente o futebol realmente era mais próximo do interior e fomentava a presença, a fidelização de torcedores. Hoje está um pouco distante. Ao mesmo tempo tem um outro problema, eu acho louvável isso. Mas e o sócio torcedor que paga? Aí ele fica na bronca. Como resolver esse dilema? Não, mas aí acaba que pode até ajudar o sócio a alavancar os números aí, né? O Cruzeiro mas eu digo pode de pagar. É porque o Cruzeiro sendo mandante, o torcedor de BH tem que entender que o Cruzeiro não é um time de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro é um time nacional, né? É do mundo, né? Então, assim, a gente tem que entender que não podemos só fechar aqui com o Belo Horizonte. Às vezes é importante esse momento acontecer isso. Eu acho legal, já tinha discutido isso várias vezes lá no canal Cruzeiro a respeito do Campeonato Mineiro, né? Porque, querendo ou não, o público no Mineirão, até que recente agora, tem aumentado bastante por causa do sócio, que atraiu mais o torcedor para o estádio. Mas é caro ficar vendo os jogos do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro vai jogar com o Betim, com todo respeito a esses times, né? Betim, Mamoré, sabe? Pato de Minas. Assim, o RT no caso, né? Mas assim, são times de menor expressão que não atraem o público na sua maioria para estar lotando um grande jogo, como vai ser um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores. Então, rodar o time do Cruzeiro pelo interior é importante. O Cruzeiro fez um projeto muito legal chamado Caravana, né, Celeste, lá, quando levava as carretas aí pelo interior de Minas aí, aproximando mais ali do torcedor, que é um torcedor carente com o Cruzeiro, né? Ele tem essa necessidade de estar mais próximo do Cruzeiro. A gente sabe, o torcedor cruzeirense fala que é a maior de Minas justamente por ter muito torcedor aí espalhado no interior de Minas Gerais. Então, querendo ou não, acho que pode também alavancar a questão do sócio, porque o Cruzeiro, sendo mandante nesses jogos, vai abrir, né, a entrada ali para o sócio torcedor entrar. Então, às vezes, o torcedor desse interior pode fazer o sócio para que ele ver o jogo. Então, pode ser importante nisso. Mas o legal, igual como o Pedro falou, e a visão dele é a questão da marca, né? Alavancar a marca Cruzeiro. A gente vê Flamengo, Vasco, Fluminense, times do Rio, e principalmente fazendo isso rodando mais ali lá pro lado da Amazônia, né? Vai lá no Pantanal ali, na Arena Pantanal, para quê? Para alavancar a marca também. E o Didi, que às vezes eles recebem. Ô Guido, o Atlético até uma época, a gente tá falando de Cruzeiro, mas eu tenho que citar esse exemplo. Você falou de caravana e tal, uma época o Atlético levava as vans vendendo o produto, porque
quem está, às vezes, no interior não tem acesso a esses produtos. Então, essas iniciativas eu acho que são muito válidas. Isso que falou, você expande, o torcedor daqui tem que ter um certo entendimento, fica essa preocupação, porque ele sempre reclama, mas é um caminho, é uma alternativa boa para o clube. Eu não vejo isso não, sabe, João? Em termos de aproximação com a torcida, realmente é louvável e é bom ver a cabeça do Pedro dessa maneira. Porém, a gente tem que avaliar o seguinte, né, cara? Nós estamos falando aqui de um estado de Minas Gerais que tem um deslocamento, por exemplo, Juiz de Fora, Ipatinga e próprio Uberlândia, que ainda é mais longe. Mas em Uberlândia você tem ali questão de voo. Juiz de Fora você não tem. Ipatinga você não vai de avião, você vai ter que deslocar. Então, esse deslocamento, você... com os seus jogos que você manda em casa, você abrindo mão do conforto de poder estar próximo, inclusive para treinamento de pré-temporada, vai depender muito, na minha visão, do momento que o time passa também, porque se o Campeonato Mineiro, a gente está falando isso agora, mas se a situação do Campeonato Mineiro não for boa, eu tenho a convicção que isso não vai acontecer. Você é a favor ou você é contra? Bauchita. Eu sou a favor, eu acho que é válido sim, valoriza a marca Cruzeiro. É claro que o Pedrinho não vai fazer, por exemplo, um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser mais mineiro, né? Não, mas isso é o Campeonato Mineiro, mas deve ser um jogo ou outro. Vai ser todos os jogos não vão ser fora, todos os jogos. Um outro jogo, às vezes, se é um show no Mineirão, você acaba levando. Sim, sim, eu acho que é válido, sim. Tem que ver as condições do estádio também. Eu acho que o Uberlândia tem um estádio bom, Ipatinga, eu não sei o estádio de Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora, Varginha do Boa lá. Varginha também. Juiz de Fora também não tem informações. Não tem informações, então, óbvio, o Cruzeiro não vai jogar para num pasto. Fazer aventura, né? Num pasto, como foi, por exemplo, o jogo contra o Vitória naquela piscina. Exatamente. Né? Então, Mas o Uberlândia já é o Parque do Sabiá, né? Não, Tem um bom estádio, tem muito bom. Agora, esse Desse traz eu outro acho ponto, que é melhor. aquela questão do Sub-20, né? Que é bem discutido. De usar a Sub-20 no Campeonato Mineiro. Tem que usar, só a Né? favor. Eu acho que é muito importante o estadual nesse sentido, cara. Aqui não partir de cima da CBF, a gente sempre vai ficar falando, batendo nessa tecla, a televisão exige, você assina o contrato para pôr os titulares e não muda. Tem que vir de cima. Agora, o Pedrinho falou mais, viu, gente? Ele disse também sobre os pedidos do técnico Léo Jardim, lembrando que a janela de contratações abre no dia 10 de julho e o treinador pediu. Você até já havia dito, Vijão, um zagueiro e 2 extremos. Vamos acompanhar aqui a fala do Pedrinho. O Jardim quer um zagueiro e 2 pontas, mas serão contratações pontuais. Nós já temos um grupo excelente. Eu acho que é legal porque, assim, querendo ou não, Dudu veio e não ficou. Então já abre um buraco para trazer um. E já havia uma necessidade de uma contratação de mais um. Até porque quando você olha a unanimidade, cara mesmo, eu acho, Bauchita, Vijão, é o Wanderson que encaixou ali muito bem, mas... Aí o Christian, né? Que acaba caindo pela ponta direita às vezes. Mas eu digo Mas mais não é a função ofensivo. dele, tá? Você olha e fala, não, ali são vários que entram e tal, mas seria realmente... O Lautaro tá para sair, né? É outra opção também. ou seja, são 2 pontos, São 2 que é pontos. o que ele está pedindo. E até também a gente tem que analisar a importância dessa questão de contratações para análise de variação tática do time do Cruzeiro. Porque hoje o Cruzeiro, que ainda não está jogando muito bem, o time está bem encaixado, tá legal, mas a variação tática do estilo de jogo não tem. Na hora que os times começarem a estudar o Cruzeiro, tirar essa sequência de vitórias do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que se reinventar dentro de campo. E aí, por isso que parte do treinador também é essa ideia, de trazer um zagueiro alto para bloquear essa questão de déficit do Cruzeiro com bola aérea, de ajudar também essa questão de ter 2 pontas, né, para jogar em velocidade. O Cruzeiro tem um Lautaro hoje que não agrada, né, tem jogado algumas vezes, mas não agrada a torcida. Acho que também a parte técnica também, já que ele está no mercado para poder sair aí. Inclusive tem a informação do que o Santos, né, mais um agora que entrou na lista. No Santos, Alexandre Matos, né, informação que veio. Ele hoje deu uma coletiva hoje de manhã. Falando sobre essa possibilidade de poder aí, tem um Internacional Esporte, né, interessado. Mas aí, eles não chegam, eles não mas não, é porque o não. Cruzeiro também está esperando a reapresentação do elenco, que é na próxima sexta-feira agora, no dia 27. O Cruzeiro volta para a Toca 2, aí volta aos treinamentos, preparando para a Vitória Cup. E a janela só abre dia 10, né? O Lautaro o Lautaro só tem 4 jogos com a camisa do Cruzeiro, até então no Campeonato Brasileiro, né? A limitação são 6 jogos, então dá para ele ser transferido aí. É um jogador que 16 milhões, né, que foram falados aí. O Cruzeiro colocou na mão. Pois é, então pode ser que dê adeus aí e abra essa oportunidade para trazer esses jogadores aí no mercado. E aí, Baú? Concordo, eu acho que é interessante a gente trazer, e principalmente a visão do treinador, são jogadores mais novos, são jogadores que têm, além de serem, podem futuramente ser um bom negócio para o Cruzeiro, né? Então, a visão do treinador, a visão da diretoria
tá excelente, é por aí mesmo. Ô Júnior, só para uma colocação que a gente vai fazer o gancho direto na abertura do programa, né? O trabalho do Léo Jardim tem que ser exaltado. Quando você vê ele pedindo 3 reforços, é algo que a gente não imaginaria quando ele chegou no Cruzeiro. Exatamente. Onde era um desgaste total e a gente falava até de um time de reforços. Exatamente. O trabalho desse cara é realmente impressionante. E olha só, já vou deixar até a bola com você, porque você vai falar daqui a pouquinho também sobre ele, o Lianco. Mas Lucas Silva é outro exemplo de um cara que quer manter beleza, de bonito. Não, aqui chega aí, o Lucas Silva e tal. Ele também tá voltando antes, já tá treinando na toca. Então isso é muito legal. Guido, isso mostra o desejo do cara crescer vivendo, talvez aí dos grandes momentos dele com a camisa do Cruzeiro, afinado com o Romero, e é exemplo do Lianco voltando, ou seja, já quer chegar nos cascos, isso é muito bom. O nome disso é profissionalismo, né? Sim. É entrega, é comprometimento, e quando você, isso aí tudo na vida, né? Quando você tem pessoas com essa determinação, com essa entrega, é sempre bom e ele motiva e dá exemplo para os demais, né? Caso do Lucas Silva, desculpa. No caso do Lucas Silva, ele volta a viver. Na verdade, o Lucas Silva, os grandes momentos dele são com a camisa do Cruzeiro. E ele é um espelho para os outros jogadores pela identificação com o clube. Da base, exatamente. Uma coisa que eu falo é o seguinte: você não acorda todos os dias motivado. Você acorda, você tem que ter disciplina. E isso o Lucas Silva e o próprio Lianco também estão mostrando. Estímulo também, né? Estímulo também, né? Sim. E outra, ele está estimulando outros. Olha aqui, rapidinho, um bate-bola para vocês dois. Essa eu vou até deixar o Guido de fora, porque é mais específico. O seguinte, olha só, no Cruzeiro, nesse processo de recuperação, você até, Bauchita, falou sobre a importância do Léo Jardim, mas eu destaco também o Cássio, o Fabrício Bruno, o Kaique, Romero, Lucas Silva e Caio Jorge. Esses foram os grandes pilares, aqueles caras que você fala, eles foram fundamentais nessa virada, cada um num momento, cada um num papel, mas foram os caras que foram decisivos para o Cruzeiro estar aí, quase que era líder do campeonato. E ninguém fala de um ponto que é importantíssimo, que é o cérebro do time. Matheus Pereira. O Matheus Pereira... Ele tem sido elogiado. Pois é, antigamente... Recuperar ele depois de toda aquela confusão não era qualquer um. Era qualquer um que ia conseguir, não. Os outros eu acho que estão há um tempinho maior. O Matheus Pereira, gente, há bem pouco tempo atrás, o pessoal estava falando, não, manda ele pro Flamengo, traz os dois lá, não sei o quê. Era um ativo do Cruzeiro, eles já estavam querendo negociar o Matheus Pereira. Mas eu acho que bota um em cada posição. O Cássio recuperou confiança, o Cássio sempre é um grande goleiro, mas voltou a ter confiança. Sim. Na zaga, eu sei que o Fabrício Bruno tá jogando muito, é o cara. Mas, voltou a ser aquele Fabrício Bruno que levou ele pra seleção. Exatamente, mas além dele, você tem um Vidalba ali que eu acho que eu coloco esse destaque na zaga. Kaique. Entre as laterais, você tem um Kaique que se consolida depois de uma saída do Marlon. No meio de campo, você tem que escolher assim, tem um de cada setor, né? Se eu pegar ali o meio de campo, você tem que colocar o Lucas Silva. E Christian. Não, o Lucas Silva é o cara desse meio de campo do Cruzeiro. Ele cadenciou o meio de campo do Cruzeiro para que façam que isso ocorra ali melhor, como na volância, né? No meio de campo, o Matheus Pereira e no ataque o Caio Jorge. Eu acho que é uma espinha dorsal do Cruzeiro hoje que parte por esses jogadores que são considerados os titulares mesmo, não sai desse time. E ainda vem uma dor de cabeça pro Léo Jardim. O Matheus Henrique tá voltando. Nossa, essa aí dói, viu? Aí vai ser aqui, Matheus Henrique ou Christian? O dilema. Eu quero ver sua opinião sobre isso. Matheus Henrique volta e tem que ser titular. Mande sua mensagem, 99680-2910. A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco tá de volta com essas feras aqui. Vai embora, não. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo e na sexta tem mais um sorteio para você. Olha só, fique ligado. Essa linda bermuda para atividade física, ela tem elastano, proteção, é macia, proteção UV, bolso para você fazer aquela corridinha com o seu celular. Tem compressão para melhorar seu rendimento. Vai lá, acesse o Insta, @CSA Esporte e mande sua participação dizendo que quer ganhar. Falando em participação, coloca aqui na tela. Aqui, Aelton Aleixo, grande Aelton. Um beijo, você é demais. O Aelton é nota 1000, grande amigo. Parabéns pelo programa, Júnior, top demais. Aelton Aleixo.
Ele é o cara, um baita profissional, já companheiro de muitos anos, é super conhecido como um belo trabalho como jornalista, inclusive está aqui na casa também. Quero concorrer ao sorteio da bermuda, Alexandre Eleto Duque. Ó, isso aí é da minha família, hein? Sagrada Família Alexandre. Boa sorte aí para você. O Lianco, a gente falou, você elogiou o Lianco. O profissionalismo dele, Guido, muito legal. A gente tem que bater palma, é o Hulk fazendo escola. Só que agora eu vou te dar uma notícia. Eu não sei se você vai gostar, se você vai achar boa ou ruim. Abre seu coração e eu quero que você saia de cima do muro. É o seguinte, presta bem atenção comigo. Tem um atacante e jogador do Galo na praça. Você está sabendo quem é? Você suspeita quem seja esse jogador? Ô, Júnior, muito tem se falado do Fábio Gomes, né? Não é o Fábio Gomes. Fábio Gomes? Que bom que você mudou o assunto. Que bom que você mudou. Eu tô 3 dias falando de Fábio Gomes, não aguento mais falar de Fábio Gomes. Então eu vou te passar essa aqui. É um jogador de seleção, um jogador decisivo. Eu estou falando para a sua alegria e eu já até temo o que o companheiro que está à sua direita vai falar. Eu estou dizendo de Eduardo Vargas, de 35 anos, que vai ter o contrato rescindido junto ao Nacional do Uruguai. O jogador ficou apenas 6 meses por lá. Tá parecendo o Peralta. Não, e olha só. Tá igual o Peralta. Vamos voltar a falar de Fábio Gomes. Não, aqui, olha essa. Ele vai ser pago para deixar o clube. E o caminho dele deve ser o futebol chileno. Não, eu pago pra você sair daqui, irmão. É tipo 16 jogos e 2 gols apenas. Olha só, meninos. O diretor do Nacional, Javier Gomenchoro, disse que foi uma aposta e um negócio que deu errado. Aí eu te pergunto, eu vou até chegar perto de você, porque merece. Eu quero saber o tamanho do seu coração, se seu coração é generoso ou não. Olhando para a lente da verdade, tá ali. Você recebe Vargas de braços abertos? Não, fala. Nem para tomar um café. Nem para tomar um café. Nem um cafezinho, pão de queijo. Vamos permanecer falando do Fábio Gomes. Cara, prefere falar do Fábio Gomes. Já tá cansado do que... Aqui, o Vargas é o seguinte, há 3 meses de renovar o contrato, o homem destruía, jogava barbaridade. Renovava, voltava aquele lesco-lesco. O que eu quero entender, não é um mau jogador. Eu só acho que ele que não está tendo cuidado com a carreira dele, que ele pode render mais, parece que já está querendo aposentar. Só 35? Está querendo aposentar e está querendo ganhar mais uns troquinhos aqui, vai ali, e não rende o que o clube espera do jogador. O Imortal Mira, você falou lá da 48... Não, ele Miller tem estudo, não. exemplo dele. No Miller tem estudo, não. A gente tá brincando, claro. Mas o Vargas, cara, é o cara que joga bola. Tem um futebolzinho ali e tal. Mas... Você não vai soltar nenhuma piadinha? Não vou fazer piada. Essa nota, eu falei, a própria nota é a piada. A própria nota é uma piada, já é próprio isso, né? Mas veja bem, um time tá caçando vaga no rebaixamento, é bom ter o Eduardo Vargas de volta. É um jogador que ele tem qualidade, cara. E muita, é um grande jogador, só que o cara não quer, hein? Não tem compromisso. Cabe no Cruzeiro, de repente ele é o extremo do especulado. Você lembra que foi especulado? Foi especulado antes de ir para esse time. Eu acho que se o Vargas... No Cruzeiro, ele foi especulado no Cruzeiro. Nossa, o Twitter ficou maluco. O Vargas deveria ter o exemplo do Zé Roberto. Lembra do Zé Roberto, do Palmeiras? O cara tá com 40 e tantos anos e o Zé Roberto, uma forma física absurdo, um cara disciplinado. Sensacional. O Bauchita, o Vargas teve exemplo em casa, cara. Ele jogou do lado do Hulk, ele viu o comprometimento do Hulk e não mudou. Exato. Quer dizer. E olha só, nesta manhã o diretor do Atlético, Paulo Brax, fez uma apresentação para a imprensa sobre o clube, o departamento de futebol e outros temas na Arena MRV. Entre os diversos assuntos, Paulo falou que está temporariamente no lugar do Rodrigo Weber, do Siga, ele que saiu recentemente, até a chegada de um profissional do mercado. E nosso companheiro do Bola na Rede, o Eduardo Guerra, o velho do Rio da Web Rádio Galo, está na arena e traz mais informações sobre o encontro e o que foi falado. Vamos acompanhar? Seja bem-vindo, Eduardo. Coloca na telinha. Fala, Júnior Brasil, fala meu querido povo do Bola na Rede. Eu, Eduardo Guerra, estou aqui na Arena MRV conversando com o Paulo Brax. Hoje ele está fazendo uma apresentação aqui para os jornalistas, falando tudo sobre o administrativo do Galo e alguns pontos importantes. O torcedor fica aflito com a janela de transferência agora, que está só começando, ainda tem um bom tempo de janela. O Paulo Brax revelou que está atrás de um primeiro volante. Isso é a posição mais importante no ponto de vista de toda a diretoria, que o Atlético está carente no seu elenco.
E falou também que não vai diminuir o número de jogadores no elenco. Então isso quer dizer o quê? Se sair um jogador, vai chegar outro. Se sair 3 jogadores, vão chegar 3 jogadores. Isso é importante a gente saber. Essa mexida no mercado do Atlético, vai chegar um primeiro volante e se sair, vai chegar. O número no elenco vai continuar o mesmo. E também, Júnior, ficou bem claro nele a preocupação desse desânimo da torcida. O Atlético, de novo, renovar, reconstruir esse elo com o torcedor, que o Galo é o grande trunfo do Atlético, é o torcedor na arquibancada. Então temos que voltar a encher o estádio, colocar essa sinergia em dia. O Atlético vem bem, dos últimos 24 pontos ganhou 18, o Atlético está com um aproveitamento de 65%. Então vamos acreditar mais, torcedor, vamos junto, vamos comprar essa briga, vamos com o Galo, e amanhã e nos próximos dias mais detalhes dessa reunião, tá bom? Tamo junto, um abraço! Um abraço, valeu demais, Eduardo. E aí eu te pergunto, Guido Jorge, você está desanimado, como ele falou, ou você está virando a chave e levantando o astral depois desse bate-papo na arena? A cara dele, Não, pergunta, eu você já vou viu ser a bem cara sincero. dele? Não, André, você tá numa cara também que você tá Não, entregue, vamos lá. né? Vamos ser bem você tá assim, sincero. você tá aquele cara na fila. Recebeu hoje o salário mínimo ali, já acabou. Ele Não. deu um passinho, quitou a agenda no celular, não sobrou mais nada. Sabe o que acontece? Não. Eu vou ser bem sucinto. A declaração, né? O número do elenco não vai diminuir. Cara, isso não quer dizer que o Atlético vai contratar, não, João. Isso quer dizer Pode que o subir número menino vai da subir base. menino da base. Por exemplo, o Veneno vai completar a idade agora no mês de 16. julho e é um jogador que já se prospecta dele subir. Quer dizer, um que sai é o Veneno que sobe. Então, assim, e o Atlético, ele... Só você olha, não precisa entender muito de futebol, Então é o não. único veneno que é a solução? Bom, tomara que seja. Mas seria ruim nesse momento aproveitar a base, porque já que um clube está com uma dificuldade financeira, usar os ativos E seria a tem melhor ativos saída nesse bons, momento né? do que investir no mercado. Aí nós vamos entrar num outro detalhe. O Atlético ontem, sub-20... Não, perdeu de para. Do 3 a 0. sub-20 você não fala não, senão você Nossa, joga tá minha triste. nota no chão. Calma. Essa é a base do Calma, Atlético. calma. Do O problema é sub-20 que tá você não ruim, fala não. Essa é a base. Você Ficar fala o do bicho veneno, você fala do mas do sub-20 você segura. Não bagunça não, fica a manhã desculpa, inteira me pensando perdoa. o programa aí o Guido Jorge já Me chega perdoa, aqui me chutando perdoa. a porta. É Não, porque me quando você ajuda. vai falar de subir da base, é inevitável. Você tem que falar, não tem jeito. Então, sabe, Bruno, ô Júnior, o Atlético, são 8 jogos que vem pela frente em 28 dias, 3 competições diferentes. E aí, o elenco do Atlético não comporta, não tem jeito. Então você vai ter que priorizar ou, cara, realmente é uma situação muito complicada para o Cuca. O time titular do Atlético, os 11 principais, é um time competitivo. Mas quando você olha e se não trouxer reforços, fica difícil. Como foi, e a gente tem visto isso do Campeonato Mineiro para cá, a dificuldade que o Atlético passa. Embora os números não sejam ruins, volto a dizer. Agora, a qualidade do futebol, cara, realmente tá devendo. Eu vou ler essa nota assim que eu não quero nem ver o que esses dois aqui vão fazer. Não quero nem ver. E Guido, vou te falar assim, só olhando só para você. Toma cuidado, firma o corpo. E no sub-20 do Galo, o que está acontecendo, hein? O Atlético amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 12 pontos. Na tarde de ontem, o Galo perdeu por 3-0 para o Fortaleza no Ceará. A equipe está na penúltima posição e faltam 4 rodadas para o fim do torneio. 3 equipes são rebaixadas na competição. Na próxima terça, o Atlético enfrenta o Cuiabá na Arena MRV e tem ainda o Atlético Goianiense, o Flamengo e o Bragantino pela frente. Vocês dois já estão aí fazendo uma pusaca danada. Fala. Não, calma, só quero falar que você está falando do Cuca. É possível que o Cuca está querendo por seleção chilena, eu fiquei sabendo esses dias. Não vai não. Vai não. O Chile Ele gosta de tá fora de abandonar, tudo, ele gosta de abandonar o barco quando está afundando. Não, isso é lero-lero. A verdade é que, os ventos mudaram. Lembra um tempo atrás, quando falavam, não tem dinheiro, não vai contratar ninguém, não vai trazer ninguém. Não, tá acontecendo aí, como pode, né? Como pode, né? Aqui, mas tem uma sugestão. Eles estão procurando qual que é o terceiro volante que o Guerra falou ali, não foi? Terceiro volante? Primeiro volante. Não, Primeiro primeiro volante? Melhor ainda, porque aí é mais certeiro. Vamos lá, nós dois juntos. Temos Peralta. É isso mesmo, Peralta está Leva. disponível no mercado, tá bom? O Atlético Pode levar. Paranaense não quis, né? O Atlético Paranaense. Agora, já que Gente, vocês falam, você chama ele de ô, falso? Guido, Vem pro depois- original aqui, já que vem pro original aqui. Aqui, deixa eu te dar uma dica aqui. Vamos calado pro intervalo, porque se for render alguma coisa a mais, depois dessa do Peralta, a única salvação é o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol e muito mais. E só te lembrando, em sexta-feira tem um sorteio desta linda bermuda da CSA. Fique ligado, mande sua mensagem que a gente vai registrar e você vai participar do sorteio. E eu quero uma salva de palmas. Raimundo Sampaio, você sabe quem é Raimundo Sampaio? Estado de Independência. É o Indepa, que comemora 75 anos. O estádio Raimundo Sampaio, palco de grandes momentos e histórias do nosso futebol. Foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo do Brasil. Nesta Copa, o estádio ficou marcado por sediar a grande zebra do Mundial e uma das maiores. A seleção dos Estados Unidos, que era quase um time amador, venceu a poderosa seleção da Inglaterra por 1-0. Os ingleses eram um dos favoritos ao título na época. O jogo foi em 29 de junho e ficou conhecido como o Milagre de Belo Horizonte. O Indepa foi fundamental para o futebol mineiro até a chegada do Mineirão em 1965 e depois se tornou a segunda casa de Atlético e Cruzeiro e é a primeira casa do América. Legal demais falar do Indepa, e você também tem um show para falar? Não, Independência, maravilhoso, estádio, Mas né? o que importa é meu show. Exatamente. É bom, Parabéns. então, mas... O maior patrimônio que o América tem hoje, o América não é o Deca Campeonato, não tem nada disso. É o título que o Você América não vai tem. falar do seu show, não. O tempo vai vou cortar. falar. Sexta-feira estarei na minha querida Tiradentes, Festival de Blues e Jazz de Tiradentes. Maravilhoso, uma negócio de moto cidade lá, de show, é, hein? sensacional. Ô, cidade gostosa que eu gosto de ir. Sexta-feira agora. Indepa é uma casa legal? Casa legal, inclusive foi até o último título do Cruzeiro estadual, né? Mas assim, parabéns. Mas hoje eu queria dar um parabéns para quem também merece, que é Marcelo Ramos. Talvez um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro. Para muitos cruzeirenses, inclusive para o Gão cruzeirense, fala que é o maior jogador que ele viu jogar a camisa do Cruzeiro, Marcelo Ramos, 52 anos. E Ricardinho, nosso volante, mosquitinho azul, multicampeão Cruzeiro. O cara tem mais títulos pelo Cruzeiro, fez aniversário ontem também, 49 anos. Parabéns. Porque os caras não viram o Joãozinho jogar, por isso que eles falam que o Marcelo Ramos e o Ricardinho são Ele e os Reinaldo, melhores. pra mim. E aí, Guido? Parabéns à Independência, né? Foi um trunfo do Atlético em 2013 na conquista da Libertadores. É deselegante a gente criticar no dia do aniversário. Não, você não vai criticar, não. Não Eu vai, preciso não. falar. E até porque nem dá tempo. Olhar com carinho para a imprensa, para fazer futebol na Independência é complicado. Boa! Mas nessa eu tô com você, assino junto com você, Guido. já ia Você xingar e brilhou, gostou. você também é o homem do milhão. E você também, Baú, Valdir, Baú e Guido, valeu demais e muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais a partir de 1 da tarde. Fique ligado, vem pra cá, vem pro seu Bola na Rede. Até amanhã, valeu!